Olá, me chamo Márcio Antônio e sou natural de Guadalupe, no Piauí. Os fatos que eu vou narrar aconteceram faz alguns anos, quando eu era jovem. Nós morávamos em uma casa bastante humilde e éramos uma família bem grande. Éramos 9 irmãos e eu era o mais velho. Eu sempre admirei meu pai, e não só por ele ser bom para nós. É que ele tinha uma coisa com ele, de sempre conseguir o que ele queria. Meu pai adorava caçar, era uma prática bem comum na região. Meu pai era muito bom quando o assunto era caçar, ele se orgulhava e falava que nunca tinha errado um tiro. Eu sempre ia com ele em suas caçadas, e foi em uma das várias vezes que fomos para a mata que achamos um lugar onde sempre tinha animais descansando. Ficava bem distante, bem para dentro da mata mesmo. Tinha uma árvore muito grande onde os animais costumavam ficar. Sempre que íamos lá, era certeza de caçar alguma coisa. Perto de onde nós morávamos, tinha uma pequena casa, onde morava um homem muito estranho. Ele era o bêbado do lugar. Vivia sujo e com aquele olhar sempre sombrio. Muita gente tinha medo dele. Meu pai não gostava que falássemos com ele. E ele era realmente muito estranho. Meu pai dizia que ele não era de confiança. Um dia, alguns caçadores foram na nossa casa e nos falou que na noite passada tinha visto um animal muito estranho na mata. Eles não sabem o que era. Só que na noite que esse animal apareceu, nenhum outro animal veio descansar debaixo da árvore, e nem em qualquer outro lugar por perto. Eles disseram ter escutado rosnados e pisadas estranhas, galhos quebrando e uma presença maligna no ar. Falaram para o meu pai passar uns dias sem ir lá, pois poderia ser perigoso. Meu pai concordou e passamos um bom tempo sem entrar na mata. Uma coisa que eu achava muito estranho e que sempre acontecia era que aquele homem estranho, sempre que passava por meu pai, ele dava bom dia ou boa noite, seguido de um sorriso de canto de boca. Era assustador. Ele sempre fazia isso, e meu pai nunca respondia. Só olhava com muita raiva, pois ele sabia que meu pai queria distância dele. Um dia meu pai decidiu caçar com os amigos e disse que me levaria junto. Nós estávamos em frente à nossa casa, com os outros amigos do meu pai, e o estranho homem apareceu e foi logo falando: "Vocês vão até a árvore onde é fácil ter caça, né?" E meu pai fez como de costume, não respondeu nada, enquanto o homem sai com aquele sorriso macabro. Quando ele saiu, meu pai falou que não iríamos para o mesmo lugar de sempre, que iríamos para o outro lado, onde tinha um pequeno riacho, e os animais costumavam tomar água lá. Os amigos do meu pai perguntaram o porquê de nós não irmos para o lugar de sempre, e meu pai respondeu que não seria bom estarmos lá essa noite. Deu para perceber que meu pai não queria estar em um lugar onde aquele homem soubesse que estaríamos, principalmente à noite. Saímos e entramos mata dentro. As horas se passaram rápido e logo chegamos ao rio, onde os animais iam beber água. Ficamos eu e meu pai em uma árvore, e os outros ficaram dentro de uma moita, na tocaia, esperando os bichos. Depois de um tempo, um dos amigos do meu pai decidiu ir para o outro lado do rio, que não era tão fundo, e resolveu ficar de tocaia por lá. Não ficava tão distante de onde nós estávamos. Era mais ou menos uns 30 metros. E ele foi, e subiu em uma árvore que não tinha tantas folhas. Dava até para ver ele, mais ou menos, já que a lua dessa noite brilhava como nunca. Se passou mais um tempo, quando ouvimos o barulho de animais correndo na mata. Só que não era um barulho comum.
Era como se muitos animais estivessem correndo em direção à água onde nós estávamos. Os amigos de meu pai se prepararam para a tocaia. Quando ele falou: "Ei, subam aqui agora! Agora, vamos, subam aqui!" Eles não entenderam nada, e nem eu. A tocaia estava armada. Eu não tinha precisão de quem estava embaixo subir na árvore. Meu pai pulou no chão e agarrou os 2 homens e os obrigou a subir na árvore onde eu estava. E os 2 subiram, e por último meu pai, que antes de subir fez um sinal para o outro que estava do outro lado do rio. Não demorou muito e os animais chegaram feitos loucos na margem. Pareciam fugir de alguma coisa. Eles corriam de um lado para o outro, estavam com muito medo e se espalharam por todos os lados. Meu pai então falou: "Tem alguma coisa correndo atrás deles." "Uma onça?" perguntou o amigo de meu pai. "Não sei," ele respondeu. Ficamos parados olhando por todas as direções, porque se fosse uma onça, todo cuidado seria pouco. Então os animais que corriam embaixo de nós foram embora, e o silêncio reinou. Começamos então a escutar como alguém caminhando na mata, bem perto de nós. Estávamos bem atentos, pois poderia ser outro caçador, e poderíamos atirar nele pensando que fosse outra coisa. Ficamos escutando os passos se aproximando cada vez mais, e junto com ele uma respiração alta e cansada. Ficamos imóveis em cima da árvore, quando escutamos só o tiro. Eu quase caio da árvore com susto, e seguido do tiro o aviso do outro que estava depois do rio: "Atirem, atirem, ele está embaixo de vocês." Quando víamos, tinha um grande cachorro negro nos olhando, bem abaixo de nós. Deve ter sido essa criatura que os outros caçadores estavam falando. Meu pai então disparou um tiro certeiro, que fez a criatura soltar um grito tão alto que pensei que morreria de medo. Meu pai disse que eu subisse uma árvore e ficasse lá. Ele falou que seria muito arriscado caminhar na mata escura, com essa coisa espreitando nós. Ficamos lá até amanhecer, e quando já era dia, voltamos para casa. Quando chegamos, meu pai e os homens foram tomar café, e meu pai começou a contar para minha mãe o que tinha acontecido. Foi quando ela falou: "Aconteceu uma coisa estranha ontem. Depois que vocês saíram, aquele homem que você não gosta veio aqui e disse que iria caçar com vocês. Ele me perguntou se vocês tinham ido até a árvore, e eu falei que não, que vocês tinham ido até um rio. Então ele saiu. O estranho foi que não vi ele levando nenhuma arma. Nem minha mãe tinha acabado de falar, meu pai pegou uma faca que estava em cima da mesa e correu até a casa do estranho homem. Eu e os amigos dele corremos atrás, tentando evitar uma tragédia. Meu pai abriu a porta com um chute e começou a gritar pelo homem. Quando entramos, a casa fedia a morte. Parecia ter um animal morto ali há dias. Só que nem sinal do homem em lugar nenhum, e nem sinal de qualquer animal morto. Meu pai saiu e queria pôr fogo na casa, e nós sem entendermos nada. Foi quando ele disse: "Era ele, aquela coisa era ele. Ele foi em minha casa só para ter certeza de onde nós iríamos. Então foi atrás de nós na forma daquela coisa." Foi um choque para todos que estavam ali. Nós nem fazíamos ideia que realmente meu pai tinha razão. E meu pai continuou: "Eu já tinha suspeitas dele. Eu sabia que ele tinha algum segredo. Por vezes eu o vi saindo perto do anoitecer e entrando na mata. Ele só voltava quando o dia raiava, completamente sujo. Olha o cheiro de podre dessa casa. Sem dúvidas era ele." Ficamos quase o dia inteiro esperando o homem voltar, só que nem sinal dele. Nunca mais ele voltou. Até hoje existem só ruínas de onde era a casa dele, daquele estranho homem.
Meu pai disse que ele poderia ter morrido na mata, com um tiro que ele deu. Só que ao mesmo tempo ele falava que um tiro não mataria uma coisa daquelas. Não escutamos mais falar sobre avistamentos à noite. Acho que ele deve ter morrido com o tiro que meu pai deu. Eu ainda moro na mesma casa onde morava na época que tudo aconteceu. Mesmo depois de anos, quando eu olho em direção da mata, eu tenho a impressão de que aquela coisa ainda está por lá, me observando, e que um dia vai voltar. Boa noite a todos.